Oi, pessoal. Meu nome é Naíssa. Estamos no Colégio Seice. E uma alternativa, né, da gente ter aula, continuar com as aulas, são essas aulas gravadas, e a gente vai dar continuidade na matéria de ciências com a estrutura atômica, tá? Da parte de química, dando continuidade de estrutura atômica para a gente seguir com isótopos, isóbaros e isótopos, que vai ser o nosso final da matéria. Seguinte. Aqui nós vimos antes que as partículas subatômicas, a gente tem estruturas de um átomo, um elemento químico, ele tem sempre as mesmas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Só que antes de dividir o núcleo e a eletrosfera, a gente tem que reconhecer, ou lembrar pelo menos, dessas partículas. No caso, o elétron. O elétron, ele tem a carga negativa, então, considerar a carga dele negativa. A massa do elétron é desprezível. Ou seja, ele não vai ser considerado como massa na estrutura atômica. E onde é que ele fica localizado? Na eletrosfera. Então, por ele ter massa desprezível, ele fica fora do núcleo, ele fica numa parte fora da estrutura na estrutura atômica, porém ao lado de fora do núcleo. Quando a gente tem agora dentro do núcleo, a gente tem o nêutron, que é a partícula que não tem carga, ele tem massa considerada 1, por ser uma estrutura muito pequenininha, né? Quando ele foi verificada a massa dessa partícula dentro do átomo, foi considerada a massa 1. E a gente parte dessa premissa, considerando a massa 1 dele, para falar que ele está no núcleo. E a gente já vai observar o porquê que eles têm essa massa denominada 1. Uma terceira partícula que faz parte de todos os elementos químicos, tá, além do núcleo, está junto com no núcleo, é o próton. O próton, agora ele tem carga mais 1, ele também vai ter massa 1, e o local também é o núcleo. Por que nós estamos fazendo essa revisão? Porque a gente agora precisa denominar, saber exatamente qual é a massa de um elemento químico, aonde está a massa de um elemento químico. Preste atenção no seguinte, olha só, a gente tem o elétron com massa desprezível, porém ele está na eletrosfera, e isso é que vai dar o movimento eletrônico das reações ocorrerem, que são as reações do dia a dia que a gente conhece, e isso constitui as substâncias, porém as reações da substância, por exemplo, o ferro oxidando, né? A água, por que o hidrogênio está ligado com o oxigênio? A gente vai ver mais adiante um pouquinho essas situações. Agora, a massa de uma substância, a massa de um elemento químico, ela está constituída no núcleo. Por quê? Porque eu tenho agora a massa do próton mais a massa do nêutron, constituindo uma unidade de massa. Então, veja a seguinte situação. A massa do elemento a massa atômica vai ser constituída das partículas que eu tenho constituído massa. Então, a massa atômica, ela tem a letra A, é uma representação, simplesmente, massa atômica A. Então, eu tenho que A é igual a que são as partículas que têm massa na minha estrutura atômica. O próton, que eu vou colocar como o símbolo P, próton, mais o nêutron, que é o Nzinho. Veja bem que eu não estou falando em carga, estou falando em massa, tá? O que a gente pode quantificar em massa. Então, eu tenho o somatório do próton mais o nêutron. Só que, quando começou a estudar a estrutura atômica, os cientistas descobriram o seguinte, uma porção de matéria tinha exatamente a mesma situação, as mesmas características de outra porção de matéria. E aí, começamos a ver que uma mesma substância ela poderia ser igual, ou repetida, ou reproduzida, ou particionada em outra parte. Né, em outro local, em outra cidade, em outro local do mundo. E aí, o que foi descoberto? Que o mesmo elemento químico, uma mesma substância poderia ser formada por um mesmo elemento químico. Não era tudo diferente, por exemplo. A água era água em qualquer lugar do mundo. Né? O ferro era ferro em qualquer lugar do mundo. E o que isso tornava característico de um elemento químico? Era a quantidade de cargas positivas que a gente tem aqui. Então, essas cargas positivas receberam o número atômico. Esse número atômico, característica Z, simplesmente número atômico Z. Por quê? Porque esse Z é número atômico, em português é número atômico, mas esse Z ele é reconhecido em qualquer lugar do mundo. E esses símbolos eles têm que ser universais. Portanto, a massa atômica
ela pode ser classificada como A igual a próton mais nêutron, ou é a mesma coisa, número atômico mais nêutron, onde eu tenho somatório de carga positiva mais a carga neutra. Naíssa, por que o elétron não entra nessa situação? Lembrando, o elétron tem a massa desprezível. Eu não uso o elétron para isso, tá bem? Então, a massa do átomo é constituído só das partículas que estão no núcleo do elemento. Não esquecer, a massa está no núcleo desse elemento, tá bom? Então, eu tenho que a massa atômica, letra A, ela tem o somatório dos prótons mais os nêutrons. E não esquecendo que a massa atômica é igual a somatório do número atômico mais o número de nêutrons. Olha só um exemplo. O sódio, ele tem a massa atômica número 23 e número atômico 11. Representação de elemento químico, para a gente lembrar um pouquinho. Para ser igual em qualquer lugar do mundo, o sódio, por que sódio? Né? Esse é o elemento sódio. O elemento sódio, ele tem símbolo Na. Por quê? Lá quando ele foi descoberto, quando ele foi colocado o número, houve uma seguinte situação. E as outras linguagens? Né? Como é que a gente ia dizer que o sódio era sódio em qualquer lugar do mundo, respeitando as linguagens? Então, a gente tem as traduções, né? Então, a gente tem várias traduções pelo mundo. Então, de acordo com a origem do nome, em latim, em francês, em inglês, então eles começaram a representar os elementos químicos por símbolos. E esse símbolo é reproduzido na tabela periódica e é reconhecido no mundo inteiro. Então, por isso a gente vai usar o sódio respeitando o símbolo da tabela periódica, Na. Mais uma coisa, o sódio, ele tem duas letras, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. É errado escrever o sódio dessa forma, Na. Eu tenho o N maiúsculo e o A minúsculo. Nessa seguinte situação, eu teria dois elementos químicos e isso não acontece, isso não é verdade. Então, essa representação está errada, tá bem? Mas voltando um pouquinho à matéria, isso foi só uma observação para a gente seguir adiante daqui. Então, eu tenho o sódio com massa 23 e número atômico 11. Então, qual vai ser o número de nêutrons desse elemento? Vamos lembrar o seguinte, um elemento químico, ele sempre tem cargas, veja bem, positiva e negativa, né? Sempre iguais. Então, eu tenho um elétron igual ao número de prótons, ou seja, o elemento químico, ele está neutro dentro da tabela periódica, ele sempre vai ter o mesmo número de cargas, positivas e negativas. Então, vamos fazer aqui o sódio, o que ele representa para a gente? Ele tem 11 é igual o número atômico. Portanto, número atômico é a mesma coisa que o Z. Eu tenho 11 igual ao número de prótons, que é aquele pezinho, né? Tudo isso daqui é a carga positiva do elemento. Mas eu tenho também, se eu digo que o elemento ele é neutro, eu tenho igual número de elétrons, que é o Ezinho. Só que esse elétron agora, ele tem carga negativa. Mas quem que vai formar a massa do elemento? Vai ser sempre o número maior. Ele pode estar em cima ou embaixo. A representação correta é que ele esteja em cima, mas pode ter alguma tabela periódica que essa situação se inverta. Então, o número maior, 23, é sempre a massa atômica, que é a massa desse elemento químico. O que falta a gente descobrir? Olha só, eu tenho um elétron, tenho um nêutron, tenho o próton e a massa atômica. Falta a gente colocar o número de nêutrons, que a gente vai determinar por essa continha aqui que nós colocamos antes, determinamos aonde forma a massa de um elemento químico. Então, eu tenho que a massa do elemento A é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Portanto, eu tenho que... Quem que eu tenho relacionado aqui? Eu tenho a massa atômica, 23, que é o A. Esqueci aqui de colocar, que esse é o A. Eu tenho o número de prótons, mesma coisa que o número atômico, que é 11. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 23, que é igual a 11,
mais o número de nêutrons que eu quero achar. Lembrando a continha que a gente vai fazer aqui, né? A equação de primeiro grau. Então, eu tenho que n é igual a 23 menos 11, portanto, n igual a 12. Então, o que compõe essas partículas do elemento sódio, o que faltou aqui é, eu tenho 12, que é igual ao número de nêutrons desse elemento, tá bem? Então, portanto, eu posso achar, numa mesma representação, o maior número vai ser sempre o número de massa, o menor número vai ser o número atômico ou o número de prótons, que é a carga positiva, considerando o elemento neutro, carga positiva igual carga negativa. Então, eu também vou ter 11, o número de elétrons. O que faltou? Número de nêutrons, onde eu posso fazer pela redução o número de massa menos o número de prótons, que eu vou ter o número de nêutrons desse elemento, ou seja, quantas partículas neutras eu tenho dentro da estrutura atômica. Tá bem? Dando continuidade, então, a gente vai ver agora o exemplo, né? Aonde a gente vai ver as semelhanças, o que podem ocorrer entre esses elementos. Temos o potássio, cálcio, escândio e titânio. Lembrando que a maior relação, o maior número é sempre o número de massa, que está na parte de cima do elemento químico, e o número de prótons, que são a carga positiva, número de parte de baixo do elemento químico. Então, olha só, nós separamos aqui. O número de prótons, né, é exatamente o menor número. Então, do potássio é 19, do cálcio é 20, do escândio 21, do titânio 22. Número de massa é o maior número. Então, eu tenho o número de massa do potássio 40, do cálcio 42, do escândio 42, do titânio 43. E o número de nêutrons, lembrando que o número de nêutrons vamos tirar por essa relação. Número de massa, prótons mais nêutrons. Vou falar direto ali, qualquer coisa a gente volta no ClassArts e tira essas dúvidas, mas afunda um pouquinho com cada um, tá bom? Presta atenção aqui, olha só. Se eu tenho número de massa 40 e número de prótons 19, qual vai ser o número de nêutrons? 40 menos 19. E sempre vou fazer essa diferença entre o maior número e o menor. Então, eu tenho número de nêutrons direto aqui. Do potássio, 21. Do cálcio, 42 menos 20, 22. Do escândio, 42 menos 21, eu tenho 20. Opa, aqui teve um errinho. Aqui é 21 também. E aqui, 43 menos 22, também 21 do titânio. Tendo essa relação, eu posso agora determinar quais são os elementos isótopos, ou isóbaros, ou isótonos entre si. Bem, vamos ver então. Se eu tenho o elemento isótopo igual ao número de prótons, eu tenho quem? Quem tem o mesmo número de prótons? Ninguém aqui tem 19, 20, 21, 22. Nenhum desses elementos serão isótopos. Mas eu tenho isóbaros. Quem são os elementos isóbaros? Mesmo número de massa, 40 nenhum, 42. Opa, eu tenho aqui que é o cálcio e o escândio. Então, são isóbaros os elementos cálcio e escândio. Tá bem? Ou seja, eu tenho o mesmo número de massa, porque, olha aqui a relação do A, iso igual, mesmo número de massa. Então, o cálcio e o escândio são isóbaros entre si. Agora, tem algum elemento que é isótono em relação ao outro? Ou seja, mesmo número de nêutrons em relação ao outro? Vamos ver. Eu tenho cálcio 22, não tenho nenhum. Mas olha a relação entre o potássio, o escândio e o titânio. Então, eu tenho 3 elementos com iguais números de nêutrons. Então, esses elementos eles são isótonos entre si. Pode ter mais de 2? Pode ter infinitos elementos, desde que eu determine a quantidade exata entre eles, né, dessas partículas. Então, eu tenho que os isótonos são o potássio, escândio e o titânio. Esses 3 elementos, eles são isótonos entre si, ou seja, eles contêm o mesmo número de nêutrons elementos. E aí nós temos a classificação, tá bem?